Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, foi criada em 26 de abril de 1973. Ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Desde a sua criação, a Embrapa assumiu o desafio de desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, com o objetivo de superar as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil. Esse esforço de pesquisa e inovação da Embrapa ajudou a transformar o país. Hoje, a agropecuária brasileira é uma das mais eficientes e sustentáveis do planeta. Ela incorporou uma ampla área de terras degradadas dos cerrados aos sistemas produtivos. O cerrado é responsável por quase 50% da produção de grãos. Com a adoção de tecnologias modernas, em 3 décadas, a agropecuária quadruplicou a oferta de carne bovina e suína e ampliou em 22 vezes a oferta de frango. Essas conquistas tiraram o país da condição de importador de alimentos básicos. O Brasil se tornou um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. A Embrapa segue sendo uma empresa de inovação tecnológica. Ela é focada na geração de conhecimentos e tecnologias para a agropecuária brasileira, em benefício do consumidor urbano e da sociedade. Para refletir sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico da agricultura e a participação da Embrapa nesse processo histórico, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o Dr. Eliseu Roberto de Andrade Alves, um dos fundadores da Embrapa. Eliseu Alves é mestre e doutor em Economia Agrícola pela Purdue University de Indiana e graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é servidor público há 60 anos, sem interrupção, na Emater, Minas Gerais e Embrapa. Foi diretor da Embrapa de 1973 a 1979 e presidente da Embrapa de 1979 até 1985. Foi presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, de 1985 a 1989 e é assessor da presidência da Embrapa desde 1990. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E vocês sabem que a sustentabilidade é sinônimo de rentabilidade e de inovação. Se o agricultor não é produtivo, não é rentável, como é que ele pode pensar em sustentabilidade? Como se diz, quem está no vermelho não pode pensar no verde. E como é que ele pode ser competitivo e rentável sem inovação, sem tecnologia? Tanto que hoje na agricultura brasileira esses termos são quase sinônimos, não é? Graças à inovação tecnológica, você consegue ser competitivo e por isso mesmo sustentável. Esse papel central da inovação na agropecuária brasileira deve muito ao trabalho da Embrapa, de outras instituições de pesquisa também, mas principalmente ao trabalho da Embrapa. O trabalho da Embrapa é identificado a uma pessoa que nós temos hoje a honra e a alegria de receber aqui no Brasil Verde, o Dr. Eliseu Alves. Bem-vindo ao Brasil Verde, Dr. Eliseu. Muito prazer em estar com você e poder trocar ideias e no sentido de ajudar o Brasil a ir cada vez mais para frente. Que ótimo! Vamos fazer isso. E sempre fizemos e vamos continuar fazendo. Tá certo. Eliseu, as pessoas que nos assistem, em geral, são pessoas da área urbana, não é? De cidades de Porto Alegre, de Sorocaba, do interior de Minas, do Nordeste, de Manaus. Então, conta um pouco para nós, para quem está ouvindo, a sua história. Onde que você nasceu? No campo? Qual foi a sua formação? Conta um pouco, eu sei, não precisa contar a sua vida toda, que é riquíssima, mas diga para as pessoas identificarem qual que é o seu perfil, qual foi a sua aventura aí ao longo da sua vida nesse tema da inovação. Agora, eu posso resumir o seguinte. Primeiro, eu nasci e meu avô me raptou do meu pai. Então, eu fui criado pelo meu pai e pelos meus avós. E junto com esses avós, e depois, junto com o tio, que eu prezo muito, que é tio Antônio, nós construímos minha cultura
agronômica, meu amor pelo meio rural e o meu compromisso de ajudar esse meio rural a sair do atraso que estava para o que é hoje. Então, é um compromisso que foi assumido e que nós estamos lutando por isso há muito tempo. É claro que muita gente está envolvida com isso. Eu citei a minha família, mas a minha família é um sinônimo dos milhões de agricultores brasileiros que estão envolvidos nessa belíssima aventura de fazer uma agricultura moderna baseada na ciência. E a sua formação qual foi, Eliseu? Olha, primeiro eu fui educado numa fazenda do Angola, eu fui alfabetizado por um processo que eu não sei explicar como, e de repente eu comecei a ler. E frequentei um colégio importante na minha vida, que era de alemães que tinham fugido da guerra. Esse colégio me ajudou muito, e depois fui para o Instituto Gamo de Lavras, que foi outra instituição que teve um papel muito grande na minha formação. E, finalmente, Viçosa completou minha formação, onde eu me tornei engenheiro agrônomo, e depois fui para os Estados Unidos fazer o meu mestrado e doutorado, e, quando voltei de lá, estava pronto para entender o que a agricultura brasileira precisava para ultrapassar, se fosse possível. Na minha crença, nós iríamos ultrapassar os Estados Unidos. O que a agricultura brasileira teria que fazer? Então, ela teria que ser baseada na ciência e não na conquista de mais terra, que é o que nunca faltou aqui no Brasil, é terra para cultivar. Portanto, a agricultura baseada na ciência, dentro de um ambiente riquíssimo em terra disponível, produziu esse gigante da agricultura brasileira, que é o Brasil. Eliseu, explica um pouco aqui para as pessoas, nos anos 70, quando vocês fizeram essa análise e que levou à criação da Embrapa, não queria dizer que não tinha tecnologia, que não tinha pesquisa no Brasil. Qual que era o problema? Explica um pouco a razão desse atraso, como é que era o perfil da produção de tecnologia naquela época, o que mudou com a visão que você trouxe? Evaristo, todo mundo é comparativo. Eu tive nos Estados Unidos, os meus companheiros que ajudaram a criar e desenvolver a Embrapa também estiveram nos Estados Unidos, e nós, obviamente, fizemos uma questão. Por que os Estados Unidos têm uma agricultura tão avançada? E a resposta foi muito simples, porque a agricultura de lá é baseada na ciência. Então, foi feita uma pergunta: como é que nós podemos ter um programa que forme, num tempo relativamente pequeno, mais ou menos de 10 a 12 anos, os cientistas que a agricultura brasileira precisa para se tornar uma das maiores produtoras do mundo. E isso os militares apoiaram muito, e em função do apoio que nós recebemos dos militares, principalmente via professor Delfino Neto, nós conseguimos criar uma agricultura riquíssima, poderosa, e que hoje ameaça os nossos competidores no mundo inteiro. Ameaça no sentido bom, não de fazer guerra, no sentido de competir por mais produção, mais qualidade e mais nutrição. Agora, você colocou muito bem, muito claramente, ainda para quem está nos ouvindo, como é que vocês fizeram para formar esses pesquisadores que nós não tínhamos aqui no Brasil? Como é que foi feito isso? Foi um milagre? Tiraram eles da cartola? Ô, Evaristo, esse assunto foi um assunto muito discutido na época. Um dia chegou uma poderosa pessoa que podia mudar o destino do Brasil e falou: Eliseu,
A agricultura brasileira é muito atrasada, não precisa de cientista tão desenvolvido como você está querendo, nos melhores centros de pesquisa do Nesse mundo. programa de formação, vocês mandaram mais de 1.000 pesquisadores fazerem doutorado, mestrado no exterior, nas melhores escolas do E no mundo, não foi isso? Brasil e no exterior, mas a grande maioria no exterior. É, isso Eu foi acho que fantástico, né? o grupo não estava. Como? Eu acho Não, que não, eu, você era parte desse grupo. Eu tenho a impressão que eu te pesquei lá na França. eu tinha me formado por conta própria, por um outro caminho. Eu estava lá na França, já com um doutorado, e você me pescou e me trouxe para a Embrapa, me convenceu a trocar Paris por Petrolina, não é? É, e transformou Petrolina, ajudou a gente a fazer essa agricultura poderosa de exportadora de fruta, como as notícias estão surgindo agora na mídia. Isso tudo foi porque tinha gente competente, liderado por você, e outros que foram formados para nos ajudar a ganhar essa batalha contra a ignorância a favor da sabedoria. Você e a equipe da Embrapa, dos diretores, tiveram um papel muito importante na tropicalização da soja e na ocupação, na transformação dos solos pobres, fracos, ácidos, tóxicos até dos cerrados, em áreas, grandes áreas produtoras de grão, não é? Vocês foram a base dessa história. Quer dizer uma palavrinha sobre os cerrados aí, essas mudanças? Olha, deixa eu te falar, Varício, eu sempre, e o grupo que está junto comigo, sempre acreditou que instituições são absolutamente importantes para abrigar o cientista e dar condições a eles de trabalhar em paz para que a tecnologia possa surgir e desenvolver. Portanto, essa história de você querer fazer ciência sem instituição é conversa fiada. Portanto, nós já criamos naquela época, já tínhamos como base naquela época que era importante ter uma instituição para abrigar os milhares de cientistas que nós estávamos mandando para o exterior. Uma instituição que dava paz, que dava poder e que dava salários e dava estabilidade. De forma que isso tudo nós conseguimos com o professor Delfim e com o apoio dos militares. E em 12 anos, nós formamos mais de cerca de 2.000 cientistas, uma parte no Brasil e outra parte no exterior, e esse grupo de cientistas transformou a agricultura tropical atrasada, que era o que tinha aqui no Brasil, numa agricultura moderna que está a desafiar os nossos concorrentes aí fora e que começa a ser vítima das sacanagens, porque eles não concordam que o Brasil possa ser um grande produtor. O pronto é que nós já somos um grande produtor, não há como voltar atrás, vamos ter que trabalhar junto para cada vez abastecermos com produtos de melhor qualidade toda a população mundial. É claro que sobrou um pequeno problema que nós vamos falar sobre ele. Você pode falar, porque você vai entrar no caso da permanência da pobreza rural, não é? Em várias áreas do mundo rural brasileiro, não é isso? Olha, essa pobreza rural, Varício, não é característica do Brasil, não. Ela está no mundo inteiro. Não foi eliminada. É consequência de um problema de distribuição de renda nos países que se industrializaram e consequência do fato de que um grupo enorme de agricultores foi marginalizado dessa grande aventura que é abastecer o mundo inteiro de comida. Esse grupo é uma coisa muito interessante. Nos dois censos, é um número pequeno de agricultores,
respondeu por mais de 50% da produção. Essa exclusão da grande maioria dos produtores é o problema que foi deixado pelo sucesso da agricultura moderna do Brasil e também de outros países. Agora, na questão da pobreza rural, em algumas regiões, não é, nós tivemos uma evolução dos pequenos agricultores, uma profissionalização, uma especialização, né, no caso da horticultura, da produção de tomate, de flores, hoje até é uma área bastante capitalizada, tecnificada, mas especificamente eu queria que você abordasse o caso da irrigação, não é? Porque a irrigação, eu costumo dizer que é uma mudança quântica na agricultura. Quando você irriga, não é que você aumentou um pouco a produtividade, né? É uma mudança quântica, né? E você teve uma responsabilidade grande nessa modernização da irrigação, sobretudo lá no Vale do São Francisco, que depois se estendeu, porque além de presidir a Embrapa, de dirigir a Embrapa, você depois assumiu também essa função de presidente da Codevasf. Dá para falar um pouquinho da importância da irrigação e do trabalho que você fez? A irrigação é o fundamento da agricultura moderna. A China e a Índia têm mais de 50 milhões de hectares irrigados em cada país. Se não fosse isso, eles estavam morrendo de fome. E mesmo assim, eles são grandes importadores. Portanto, a irrigação é um fundamento de agricultura que tem, evidentemente, um papel importante em resolver o problema da fome no mundo. É uma tecnologia riquíssima, que tem um efeito para frente e um efeito para trás enorme e, portanto, que tem que ser considerada. Aqui no Brasil já se irriga mais de 6 milhões de hectares, é pouco comparado com os grandes irrigantes do mundo, mas nós estamos caminhando, né, na luta de aumentar essas áreas, de aumentar a qualidade da irrigação e de trazer os agricultores irrigantes para a agricultura moderna, porque não basta ter só irrigação, é preciso adotar a tecnologia de irrigação, a tecnologia moderna e outro. Não existe irrigação aqui no Brasil bem sucedida se não estiver ligada a um grande programa de exportação. E o nosso, da Codevasf e da agricultura brasileira de um modo geral, conseguimos, com os agricultores, de estabelecer programas de irrigação que têm um papel extremamente importante. Primeiro, são programas da iniciativa particular, programas dos agricultores. Não são programas do governo, são apenas estimulados pelo governo via Codevasf e via outras instituições. Portanto, estamos no caminho certo de ter uma agricultura irrigada e moderna. A gente pode ter uma agricultura irrigada não moderna. No caso brasileiro, nós temos uma agricultura irrigada e moderna, tanto no Nordeste, no Centro-Oeste, como no sul do país, onde a agricultura irrigada começou. Eu acho que esse foi o grande passo mesmo, estratégico, né? Eliseu, há mais de 40 anos eu tenho o prazer de trabalhar com você, para você, de tê-lo aí como orientador em muitas coisas, aprendi muito, né? E acho que as pessoas gostariam de ouvir um pouco a sua análise, como é que você vê hoje a situação da agricultura brasileira, né? Olhando para frente, né? O que vai acontecer um pouco, os desafios que a própria Embrapa, né? Ela está sempre se reformulando, se adaptando, né? Terá que enfrentar. Dá para você falar um pouquinho do futuro? Nós falamos do presente, do passado, falar um pouquinho do futuro para nós? Evaristo, o futuro, no meu entender, segundo o nosso querido líder de Minas Gerais, o Milton Campos, a Deus pertence. Não pertence a gente, mas isso é o exagero dele. Nós temos uma obrigação com a nossa ciência,
com a nossa percepção de adivinhar para onde vai o futuro. E o futuro, no meu modo de entender, vai caminhar para um lado só, uma agricultura tecnológica, cada vez mais tecnológica, cada vez mais científica, cada vez mais baseado em instituições modernas e cada vez mais baseada nos agricultores e muito menos baseada nos programas do governo. Portanto, nós estamos no caminho certo. A única coisa que a gente tem que fazer é continuar aprovando, apoiando as instituições que cuidam da agricultura brasileira para que essas instituições possam nos ajudar a ser cada vez mais científicos, cada vez mais modernos e cada vez mais capazes de entender o futuro, agora não o futuro dentro do Brasil, mas o futuro internacional, para a gente poder ganhar a competição e ser grandes exportadores de alimentos, coisa que nós já somos, mas no sentido de ter a capacidade de se igualar cada vez mais aos melhores países produtores do mundo. Qualidade, quantidade e diversidade é o papel da agricultura moderna. Esse termo que você usou aí no fim, diversidade, é impressionante, né? Que no ano passado, em 30 países, nós abrimos mercados novos para a exportação brasileira, mas de produtos totalmente novos, não é? Gergelim para o Egito, gengibre para o México ou vice-versa, maçã para a Colômbia, para Honduras, não é? Sêmen de boi, genética bovina para o Iêmen, né, que é um país pobre lá, atrasado, né? A Tailândia já é hoje um parceiro comercial maior que a França para o Brasil, não é? Então, essa diversificação de produtos, quer dizer, o Brasil, no comércio internacional, já não está vivendo só de soja, carne, frango, laranja, café, claro, tudo isso é importante, mas nós estamos diversificando, criando uma malha muito maior, e um produto abre caminho para o outro, né? E o Ministério tem atuado bastante nesse sentido. Agora, quando você se projeta internacionalmente, os competidores aí, sobretudo quem recebe subsídio, né, que é um prêmio à ineficiência, né? O subsídio é um desestímulo a procurar a inovação, a competitividade, que é o caso da Europa. Esse pessoal fica chateado, né, dá chute na canela na gente, não é isso? Ô, Evaristo, você tem que entender duas coisas, viu? Primeira coisa, você é absolutamente correto. Os subsídios é um erro gravíssimo que os países da Europa e dos Estados Unidos estão fazendo com a agricultura deles. Eles estão dando um tiro no pé na sua agricultura, não deixando essa agricultura ser tão competitiva como ela seria caso não houvesse os subsídios. Portanto, é um tiro no pé que eles estão dando. O segundo ponto que tem é que a agricultura do futuro não vai ser movida a subsídio, vai ser movida a ciência e a tecnologia. Portanto, sendo movida a ciência e tecnologia, a ciência e a tecnologia vão derrotar os subsídios. Certeza, certeza. Eliseu, a conversa foi tão boa que nós já esgotamos o tempo do nosso programa, quase meia hora. Então eu queria passar a palavra para você ter um minutinho aí para deixar uma mensagem final, alguma consideração final que você queira fazer para as pessoas que estão ouvindo, que eu reitero, são muito pessoas do mundo urbano, às vezes não conhecem detalhadamente a agricultura, mas tem uma grande admiração pela Embrapa e agora vão ter, quem não te conhece ainda mais, você que é um dos pais realmente da Embrapa. Para você, as palavras finais aí, use o tempo como quiser. Ô, Evaristo, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Embrapa somos nós. Somos os funcionários da Embrapa, sejam eles doutores, sejam eles servidores, sejam eles gente mais humilde. A Embrapa é essa constelação. Mas, além da Embrapa, nós temos as nossas universidades, que hoje são excelentes, melhoraram muito, estão, no meu modo de entender,
em nível competitivo com os países avançados do mundo, e temos que entender. Agora a gente tem que também perguntar, escuta, que problema foi deixado para trás? Eu acho que foi deixado um problema para trás. Esse problema para trás, nós já marginalizamos a discussão desse problema para trás. Basicamente, é a exclusão de milhões de agricultores que não foram capazes de adotar a tecnologia moderna. Essa exclusão, evidentemente, depende de muita coisa, depende de conhecimento, depende de capital, depende de mercados e depende de uma decisão da sociedade de querer resolver esse problema, porque em algum lugar a sociedade vai ter que ajudar a resolver esse problema. Em muitos lugares, os próprios agricultores estão ajudando com seus distritos de irrigação, com as suas organizações, etc. Mas, evidentemente, que ainda restou uma parte do trabalho que tem que ser feito pelo governo, pela Codevasf, pela Embrapa e pelas instituições públicas que estão aí. Portanto, essas instituições merecem o apoio do governo, tem que ser apoiada pelo governo para que a gente possa compor um grupo de pessoas trabalhando para a agricultura brasileira, de forma que essa agricultura seja capaz de incluir todos os que querem participar dessa grande avenida que é a produção para o mercado brasileiro e o mercado internacional. Doutor Eliseu, muito obrigado por sua participação, foi uma bênção, uma honra tê-lo aqui conosco e convido todos a estar de novo aqui no Brasil Verde na semana que vem. Até lá! Um abraço, Evaristo. Para mim foi um prazer enorme e uma honra. Você sabe que eu gosto muito do trabalho que você vem, além de gostar de você pessoalmente e da sua família. Portanto, vamos continuar com a nossa luta, porque a nossa luta, a despeito dos aborrecimentos que a vida nos deixou para coisa, mas esses aborrecimentos são muito pequenininhos perante a nossa capacidade de lutar e de brigar por um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até. Tá.